Olá, eu sou o professor Gustavo e seja bem-vindo à aula de permeabilidade dos solos. Essa aula foi dividida em conceitos, utilizações dos conceitos de permeabilidade na prática, quais são os principais métodos de ensaio, além da forma de calcular a permeabilidade de acordo com o tipo de ensaio. Então, quando nós falamos em permeabilidade, nós estamos falando no fluxo de água nos solos. A água ela pode ocupar a maior parte ou a totalidade dos vazios do solo. Isso tem a ver com aquele grau de saturação que nós já calculamos lá em índices físicos. E quando essa quantidade de água for submetida a uma diferença de potencial, essa mesma massa de água ela se desloca no interior do maciço terroso. A água subterrânea, como é que ela vai ser originada? Ela será originada a partir da infiltração da água da chuva, sendo que esse processo de infiltração ele é de extrema importância na recarga de água do subsolo. Aqui nós temos um exemplo do ciclo de água. Então, nós temos a água que cai da chuva, nós temos diferentes tipos de materiais na crosta. Então, nós temos solo, rochas, rochas mais fraturadas, menos fraturadas. E quando a água ela entra por esses vazios, por gravidade, ela vai tender a descer, até encontrar uma base impermeável. Nós veremos mais adiante que também essa infiltração da água ela vai ocorrer em maior quantidade ou menor quantidade, dependendo de uma série de fatores. Então, aqui nós temos um exemplo, um terreno com uma certa inclinação, nós temos a presença de vegetação, que auxilia bastante nessa questão da infiltração da água, nós temos um fluxo subterrâneo, formação de aquífero, formação de franja capilar, que vai ser devido ao fenômeno de capilaridade, nós veremos mais adiante. Dependendo do acidente do relevo, a gente pode ter formações de rios ou lagos, e esse processo todo ele pode se repetindo conforme essa água vai evaporando. Então, a recarga de água no subsolo ela vai depender basicamente do tipo de rocha. Então, rochas mais fraturadas, como a rocha basáltica, ela vai ter uma tendência a ter uma infiltração maior e uma recarga mais rápida de água no subsolo, diferente quando a gente tem uma rocha menos fraturada, como no caso o granito. A cobertura vegetal é muito importante, uma vez que as plantas, as raízes abrem caminho para que a água possa entrar e também impedem com que a água escoe superficialmente no terreno. Então, as árvores elas vão formar uma barreira, vão reter a água por mais tempo, e essa água tendo mais tempo parada naquele local, haverá mais tempo também para que ela possa ser absorvida pelo solo. A topografia é importante, terrenos bastante acidentados, terrenos mais íngremes vão ter uma tendência a ter menor tempo da água em contato com o material, e isso vai ter uma recarga menor, ao ponto que terrenos mais planos nós teremos então um tempo de recarga maior e maior formação de água subterrânea. Além disso, a precipitação é bastante importante, então o ciclo de chuva, de acordo com a época, ele também vai influenciar bastante nesse processo. E um último fator, aí um fator onde entra o ser humano, seria a ocupação do solo. Então, quando a gente tem uma região com uma densidade populacional muito alta, com muitas construções, muito concreto, muito asfalto, há uma tendência de impermeabilização do subsolo. E isso dificulta também a formação de água subterrânea. Por isso que hoje a maior parte dos códigos de obra, na maior parte das prefeituras, eles já prevêem que quando se vai construir em determinadas localizações do município, que se deixe uma área permeável. Ou seja, a construção ela não pode ocupar todo o terreno, você não pode impermeabilizar todo o terreno com concreto ou com asfalto. E o estudo da percolação de água nos solos ele é muito importante devido a três tipos básicos aí de problemas práticos. Primeiro, no cálculo de vazões, que é a estimativa da quantidade de água que se infiltra numa escavação, na análise de recalques, sendo que os recalques eles são movimentações sofridas pelas fundações de uma construção
e causados pelo processo de adensamento do solo. Ou seja, quando a água ela penetra no solo, quando ela percola no solo, ela vai carregar algumas partículas também. E isso vai fazer uma acomodação das partículas, uma deformação no solo, e o que tiver construído naquele local vai sofrer com essas movimentações. E nos estudos de estabilidade, a tensão efetiva do solo, o contato grão de solo com grão de solo, depende da pressão neutra. A pressão neutra o que, que é? É quando um grão de solo não estiver em contato direto com outro grão de solo. Entre esses dois grãos haverá uma película de água. E conforme for a permeabilidade após a aplicação de carga no solo, essa água vai sair mais facilmente, também causando movimentações naquele maciço. Com relação ao cálculo de vazões, é muito importante a gente entender que, por exemplo, quando a gente vai construir uma barragem, seja para geração de energia ou para fornecimento de água, a gente precisa fazer esse cálculo de vazão, tanto do leito do terreno, como da barragem, se for uma barragem, por exemplo, de enrocamento ou uma barragem de terra. Também muito importante o cálculo de vazões quando a gente trabalha com sistemas de drenagem. Então, entendendo basicamente o que é permeabilidade. Permeabilidade, a grosso modo, seria uma propriedade do solo que indica a facilidade com que um fluido poderá passar através dos seus poros. Vamos falar de fluido porque a gente trata basicamente de água, mas a gente pode também estudar, por exemplo, o fluxo de um derramamento de óleo num terreno. Então, isso é muito importante. Quando se tem um acidente num oleoduto ou mesmo um caminhão que tombou com um certo produto que pode provocar contaminação do lençol freático, é importante que a gente entenda, que a gente conheça a permeabilidade daquele local. A gente também pode definir a permeabilidade como a medida de sua capacidade em permitir o fluxo de um fluido através dele. É a mesma coisa, só que em outras palavras. E a determinação do coeficiente de permeabilidade, que é uma característica de que cada solo, na condição em que ele se encontra, terá, é feita tendo em vista a lei experimental de Darcy, que nós vamos abordar mais adiante. A lei de Darcy. Henri Darcy, um francês nascido no início do século XIX, ele se formou em engenharia e ele foi responsável por vários estudos nas áreas de estradas e nas áreas de solos. E ele fez uma série de estudos, principalmente com relação ao fluxo de água no solo e o que esse fluxo de água interferia, né, na hora de se construir uma estrada, por exemplo. Então, inicialmente, nós levamos em consideração o princípio dos vasos comunicantes. Então, o princípio dos vasos comunicantes ele leva em consideração que se eu tiver uma tubulação aberta, né, toda ela sob pressão atmosférica, e se ela for aqui, no caso, nós temos um formato de um U, né? Se eu pegar os dois pontos máximos aqui de água, eu consigo ter o mesmo nível de água. Então a água tende a se equilibrar. Isso independe, por exemplo, se eu tiver esse formato aqui eu tenho um reservatório desse tamanho, por exemplo, tem uma tubulação, e se eu tiver um reservatório menor do outro lado. Da mesma forma, o nível d'água em ambos os casos será o mesmo nível d'água, respeitando-se aqueles parâmetros anteriormente citados. Entretanto, ao colocar outro material nesse esquema de ensaio, a gente nota que é uma perda da carga hidráulica, ou seja, nesse caso aqui, óbvio que nós temos um sistema bidimensional, mas vamos imaginar que isso aqui é tridimensional. Nós colocamos a água, só que entre uma volta e outra aqui da tubulação, nós temos um outro material. Então, imagine que a gente tem uma quantidade de solo, um filtro deste lado, um filtro deste outro lado, e aqui dentro eu tenho uma quantidade de solo aprisionada. Quando se colocar a água aqui dentro, ela vai sofrer uma certa perda de energia, porque a água ela vai ter que encontrar os vazios que estão ali no solo, o caminho, os vazios que estão intercomunicados, e ela vai ter que passar por este caminho todo até chegar do outro lado.
Isso aqui provoca uma perda de energia. Então, a gente tinha uma energia potencial e ela se repete aqui do outro lado, ela entra em equilíbrio. Isso não vai ocorrer nesse sistema. O que vai acontecer é que a água que chega no outro lado, ele vai atingir um nível menor. E esse nível vai provocar aqui uma diferença H de altura. Essa diferença aqui, ela será maior quanto maior for a dificuldade da água passar por esse material. Ou seja, um solo pouco permeável que ofereça muita resistência para que a água passe, vai fazer com que essa diferença aqui acabe sendo maior. Se for um solo com muitos vazios, vazios interconectados, a tendência da água gastar menos energia. E aí eu tenho um H menor. Com base nesses conceitos, então, a gente pode dizer que o grau de permeabilidade de um solo é expresso numericamente pelo coeficiente de permeabilidade. Esse coeficiente de permeabilidade é caracterizado pela letra K, como nós veremos mais adiante. E a determinação do coeficiente de permeabilidade é feita tendo em vista aquela lei experimental de Darcy. Um conceito muito importante que a gente precisa ter para que a gente possa continuar nos nossos estudos é o conceito de vazão. A vazão ela expressa a quantidade em metros cúbicos, ou em litros, ou em decímetros cúbicos, de um líquido que passa por uma determinada área em um dado intervalo de tempo. Então, provavelmente, todos já ouviram alguma notícia, né? Por exemplo, a vazão das cataratas do Iguaçu, nessa época de chuva, aumentou tantos milhões de metros cúbicos por segundo. Em épocas de seca, eles noticiam lá que as cataratas do Iguaçu têm uma vazão menor. Ou seja, eles estão medindo o quanto de água está passando ao longo daquele tempo. Tá? E a gente pode, então, identificar a vazão pela letra Q, e a vazão será a velocidade de percolação vezes a área por onde aquela água está passando. Então, se for uma tubulação com um diâmetro maior ou menor, com o diâmetro maior haverá uma área maior. E aí a gente mede, então, qual é o fluxo, ou seja, qual a velocidade que aquela água passa naquela tubulação. Ou seja, nós temos aqui velocidade em metros por segundo e nós temos a área em metros quadrados. Multiplicando esses dois, nós temos, então, metros cúbicos por segundo. E aqui uma ideia também para facilitar o nosso entendimento, né, de uma torneira, né, com gotejamento lento. Ela tem uma vazão em torno de 400 litros por mês. Uma torneira com gotejamento rápido, uma vazão de 1.000 litros por mês. E uma torneira com gotejamento contínuo, uma vazão em torno de 6.500 litros por mês. Sabendo que a vazão é a velocidade de percolação vezes a área por onde ela percorre, nós podemos também determinar que a velocidade é igual ao coeficiente de permeabilidade, K, que é o que nós queremos encontrar no final das contas, vezes o gradiente hidráulico. O que é o gradiente hidráulico? O gradiente hidráulico é uma relação entre a altura do meu reservatório de água e o comprimento do material por onde ele irá passar. Então, naquele esquema que nós vimos anteriormente, onde nós tínhamos uma tubulação e essa tubulação tinha um outro material
colocado aqui no meio, tá? Nós temos essa relação entre o comprimento da amostra, que pode ser maior ou menor, e essa variação H, então, que aparecia lá no comecinho. Isso é o nosso gradiente hidráulico. Então, se a minha altura de água estiver aqui, ou se ela estiver, né, um pouco mais baixa, isso vai influenciar, tá, na vazão. E assim, substituindo, nós podemos escrever que a vazão é igual ao coeficiente de permeabilidade vezes a altura piezométrica dividido pelo comprimento da amostra vezes a área. Tá? Essa equação ainda será alterada dependendo do ensaio de permeabilidade a ser utilizado. Nós veremos isso na nossa próxima aula.